pessoal, e estamos aqui no canal Ecos da Fé. Eu sou o João Batista e mais uma vez nós vamos trazer a lição da Escola Sabatina, agora a lição 8 desse trimestre. Eu vou postar mais cedo, eu vou tentar sempre estar postando mais cedo durante a semana para que possa servir como uma introdução, uma ideia geral do que virá na lição. Eu já vou ter estudado tudo, se tudo der certo, né? É óbvio, eu só vou postar depois que eu estudar tudo, tá bom? E eu gostaria de mostrar a fascinação que eu tô com a lição dessa semana, os textos que ela está indicando pra gente refletir, meditar e pensar a respeito. Então, o autor da lição, Clifford Goldstein, né, da lição da Escola Sabatina, ele realmente me deixou impressionado essa semana. Ele trouxe coisas para refletirmos que eu não esperava, eu nunca imaginei. Então eu vou passar um pouquinho dessas coisas para vocês, espero que vocês encontrem outras verdades e deixem aqui para mim aprender ainda mais, para ver como quando nós compartilhamos a verdade, né, o que nós descobrimos na Bíblia, o nosso coração começa a ver as coisas de maneira diferente e ver como o nosso Deus é incrível, né? Essa é a lição da Escola Sabatina, né? Contém a verdade presente em Deuteronômio. A lição dessa semana é a lição 8, como eu já disse, e fala sobre escolham a vida, né? Que, escolham a vida. O verso para memorizar dessa semana é: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Pessoal, esse verso sempre me chamou a atenção, entendeu? Deus não só coloca a vida e a morte, que a gente chama de dicotomia, né? Que são a escolha entre duas coisas. Muitos odeiam dicotomias, né? Ter que escolher entre duas coisas. Mas você sabia que, para a maioria das mentes, típicas ou atípicas, né? Uma linguagem psicológica, escolher entre duas coisas é muito melhor do que escolher entre várias. E deixa a escolha ainda mais clara, entendeu? Isso é algo muito importante. E essa escolha, todos os seres livres sempre têm, ok? Muitas vezes a gente não enxerga o caminho de morte que está para nossa frente. E quando não temos a palavra de Deus, não temos uma esperança, uma fé, principalmente em algo que supere a morte, porque a morte é uma realidade muito forte na nossa vida, né? Nós podemos entrar em desespero. E o autor da lição trouxe uma história parecida, né, de uma moça que aos 22 anos foi desenganada dos médicos que continuaria a viver, pois estavam com uma doença fatal, e ela gastou todo o dinheiro que tinha para congelar o seu cérebro, né, deixar ele conservado até que tenha capacidade de fazer um supercomputador que ela possa viver através dele, né, conectando o seu cérebro a esse supercomputador. Ou seja, aqueles que não têm esperança em algo sobrenatural tentam colocar sua esperança na ciência. A gente vê isso cada vez maior, né? Tentando usar a ciência para substituir nossas necessidades espirituais, necessidades de conforto, necessidades cada vez mais amplas, né? E, na verdade, isso provavelmente é muito falho e não abrange todas as necessidades que nós temos. Aqui é a necessidade de continuar vivendo, o desejo de continuar vivendo, que é absolutamente natural e deve estar em nós. Afinal, todo o impulso para a vida existe dentro de nós, a não ser quando estamos doentes, né? A não ser quando algo na nossa mente está nos desmotivando para viver. No Outubro Amarelo, né, que nós estamos em novembro agora, mas no Outubro Amarelo, a gente tem essa discussão constantemente, né, com a questão do suicídio, principalmente no suicídio entre os adolescentes. Então, se você tem alguma desmotivação para a vida, você não quer mais tentar viver, alguma coisa está acontecendo no seu cérebro, porque tudo em nós motiva para a vida, impulsiona para a vida, mesmo que seja de uma maneira um tanto torta.
Então, o que Deus faz, né, é o que nós vemos, que está em Deuteronômio 30, que é o capítulo dessa semana, né, de Deuteronômio que a gente vai se aprofundar, ele mostra que a gente tem que escolher a vida e viver bem. Isso que é o mais importante. E ele mostra que os caminhos dele são os caminhos de vida, né? E isso sempre foi assim. Vamos dar uma analisada agora, em primeiro lugar, no Éden, né? No Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que a lição nos trouxe assim e me deixou impressionado. Eu nunca tinha feito essa conexão, né? Você viu, se a gente não continua estudando o que outros escreveram, o que outros viram, a gente não percebe algumas coisas. Fala sobre a árvore da vida, né? Vocês sabem que no Éden, antes mesmo do homem e a mulher pecarem, existia uma árvore plantada lá da vida, né? E também a árvore da ciência do bem e do mal. E é interessante como o autor coloca que ele faz perceber que a árvore da vida, né, é uma árvore que sempre estava o quê? Que quando a gente come do seu fruto, o contexto deixa claro, a gente retoma a vida eterna, né? É como se fosse uma cura mesmo, né? A gente tem, como eu diria, se acontece algo que nós vamos perder a vida, comendo desse fruto, isso é restaurado e a vida eterna permanece em nós, né? É mais ou menos essa ideia que eu tenho do que a árvore da vida faz para nós. Agora, a outra árvore, ela fala da ciência do bem e do mal, né? Ou seja, a própria árvore tem duas posições. E ao comer dessa árvore, né, ele fala, ó, com certeza você morrerá. Então essa árvore, que é chamada da ciência do bem e do mal, depois a gente vai tentar entender melhor por que ela é chamada da ciência do bem e do mal, ela é a árvore da morte em si. Porque ao comer esse fruto, a gente vai ter a certeza que vai morrer. Então, uma árvore traz vida, a outra árvore traz morte. Essa dicotomia, essas anteposições, né, são duas árvores que uma é antônimo da outra. Uma traz vida, a outra traz morte. E impressionantemente eu nunca percebi isso. Não sei se você já percebeu. Então, uma traz vida, outra traz morte. E isso está claro em Gênesis. Não sei porque eu nunca percebi, né? Mas ótimo. Isso mostra como a gente precisa do outro para entender algumas coisas. E mais para frente a gente vai vendo que há muitas anteposições, muitas dicotomias na Bíblia, né? Inclusive no capítulo 30, né, de Deuteronômio, vem trazendo essas anteposições. Tem uma lista de anteposições que está na lição de segunda-feira, né? Eu vou deixar o link do site da Casa Publicadora para você estudar a lição essa semana e ver cada um desses textos que sempre mostram, né, as opções de perecer ou viver eternamente, de entrar na arca de Noé e viver ou morrer pelo dilúvio, entre continuar no pecado e morrer e receber o dom de Deus, que é a vida eterna e viver para sempre, né? Entre permitir que a carne domine você e te levar à morte, ou permitir que o Espírito de Deus domine você e te levar para a vida, né? Estar com Jesus, estar ligado à vida e ter vida eterna, ou ficar sem Jesus e aí ficar sem vida, porque Jesus é vida, né? Tem até João capítulo 15 que mostra que aqueles que estão conectados à videira vão ter vida e vida eterna, e aqueles que estão com Jesus recebem vida e vida com abundância. Então, estar ligado a Deus é estar ligado à vida. Estar ligado a Jesus, que é Deus, né, é estar ligado à vida, né? A casa que está na rocha, né, faz com que a casa permaneça, se ela estiver na areia, ela é destruída. Então há muitas dicotomias que mostram isso. Mostra que a vida é bem, né, que a morte é mal. E então os caminhos da vida é bem, os caminhos da morte são mal, né? Então sempre deixando isso claro. E João, por que você está trazendo isso?
Porque logo em seguida a gente vê mais claro essa dicotomia, né? Quando a gente percebe que a palavra tov, né, que é bem, e a palavra ra, que é mal em hebraico, entendeu? Elas estão ali na árvore da ciência do bem e do mal. Como Deus nos criou? Ele nos criou nos caminhos do bem, nos caminhos da vida, procurando a vida, sentindo a vida. Quando tinha a árvore da ciência do bem e o mal, como se fosse algo assim, ó, isso daqui mostra que se você escolhe me obedecer ou não. Então, essa árvore da ciência do bem e do mal é o quê? Eu te mostrei o bem, você andou pelos caminhos do bem. Essa árvore, né, não é para você tocar, porque eu não quero que você conheça o mal. E o mal é ligado à morte. E o bem ligado à vida. É interessante que aqui mesmo, nessa árvore do bem e do mal, e a gente olhando o contexto da vida, no nome dela já mostra que viria misericórdia. Quando se fala da ciência do bem e do mal, a palavra para conhecimento, né, ciência, que é conhecimento, mostra de uma relação profunda, de uma relação que nem a relação sexual, tá bom? Então, aqui você conheceria profundamente o quê? O bem e o mal. Só que ao comer, o bem já era conhecido. Quando Adão e Eva comem, né, do fruto, o mal começa a ser conhecido. Quando eles falam o conhecimento geral, não. Eles iam ter conhecimento, só que só das coisas boas. O que é mal é a morte. É a pior coisa, é a coisa mais má do universo. E estar desconectado de Deus leva à morte. Então, essa desobediência é o quê? É não ouvir a Deus, ouvir outra coisa, é tirar sua conexão com Deus. E isso leva à morte. Só que quando ele fala que seria do bem e do mal, é que Deus faria algo que não te deixaria completamente cegado para o bem. Então Deus ia continuar intercedendo para você para que você não ficasse sem o bem. E a gente vê que é isso que acontece em Gênesis. Em Gênesis, Deus ele faz o quê? Ele procura a mulher e fala assim, olha, eu porei inimizade entre você e a serpente, porque a serpente te mostrou o mal e eu quero que você continue em relação com o bem. O mal não vai sair de vocês assim naturalmente. Então vocês vão continuar conhecendo o bem e o mal. E tudo desabou para o casal. Não foi uma coisa maravilhosa, não foi algo bom que aconteceu. Aqueles que falam, agora eles são como Deus e tal, mas não como Deus no bom sentido, porque Deus conhece tudo profundamente, inclusive o mal. Né? Dele não flui o mal, mas ele conhece todas as coisas até o fundo. E o mal não penetra em Deus. Né? Ele não consegue fazer Deus se transformar. Entendeu? Coisa que não é real para nós. Por quê? Porque Deus está sempre em conexão consigo próprio. Né? E o mal não resiste a ele, mas ele conhece profundamente. Agora nós, quando estamos com mal, estamos sem Deus. E sem Deus, nós somos mal. Essa é a ideia bíblica e a gente pode ver em todo o contexto. Então, isso que é de incrível na lição dessa semana. Ela abriu um mundo para mim. Tá bom? Então, o conhecimento não é o conhecimento das coisas. Com Deus, a gente ia conhecer tudo. Todas as coisas boas e maravilhosas. O conhecimento da ciência. E até teoricamente sobre o mal. Ok? Inclusive é ensinado teoricamente sobre o mal, por isso que não era para eles comerem da árvore da ciência do bem e do mal. E então, conheceram o mal, tinham a noção do bem, mas estavam perdendo isso. Se escondiam de Deus, não queriam mais conexão de Deus. Então Deus tem que ir até eles e voltar a ter conexão de vida. Deus faz isso constantemente na Bíblia. Então, isso que a gente tem que começar a olhar. Por isso que é um Deus de amor, constantemente de amor. Porque Ele nos procura para mostrar, o caminho de vida é esse. É estar comigo. Querem experimentar outra coisa? Sim. E agora, mostrando esse contexto, vamos para o capítulo 30, que é o principal dessa semana de Deuteronômio. No capítulo 30, ele começa com várias promessas, todas de misericórdia, de bondade, de vida, e vida com abundância.
Aquilo que Jesus prometeu lá em João 10, né, 10 verso 10, né, que aquele que vem até mim tem vida e vida com abundância. Pelo contrário, aquele que está com Satanás, ele só procura a morte, destruição, né, essas coisas. Aqui a gente vê claramente Deus mostrando um caminho de vida. E aí ele falou, guarde meus mandamentos, porque os meus mandamentos são bons. E você sabe disso. Né? Nos versos 11 a 14 ele fala, ó, eles não são duros, não são penosos. Quando você analisa dele, você vê que é o melhor caminho para você percorrer. Então os mandamentos de Deus é para o nosso melhor, é para a gente viver melhor, para a gente enxergar a vida, para a gente desfrutar da vida. Por isso que a gente tem que obedecer a Deus, em primeiro de tudo porque Ele nos salvou, em segundo porque vocês vão experimentar o que é viver bem. Isso é o que Deus nos fala. Ok? E depois ele fala, ó, no verso 14, que é um dos versos mais impressionantes, né, que nós temos aqui na vida, aqui no texto. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Ou seja, os mandamentos que Deus nos dá são assim, entendeu? São para ser fonte de vida. E quando a gente presta atenção, ouve o Espírito Santo, isso começa a pertencer a nós. E a gente sabe realmente que é o melhor caminho. E a gente começa a dar ouvido a isso. Eu estou tentando continuar, né, no canal os vídeos sobre as emoções e depois falar um pouquinho sobre os sentimentos. Faltam 2 emoções básicas para trabalhar, ao menos, pode ser 3, que são o nojo e a surpresa, que também são essenciais para nós, né? E essas emoções, Deus colocou em nós, e elas são próprias de nós. E as emoções não têm nada de errado, elas são necessárias para a gente interagir com o mundo ao nosso redor, ok? E sempre, mesmo quando não havia pecado, tá bom? E os sentimentos já são algo diferente. Os sentimentos é a interpretação dessas emoções na nossa vida. As emoções fazem a gente perceber o que está acontecendo ao nosso redor, e os sentimentos são as interpretações que nos levam à ação. Então, quando tem uma ação, já teve uma interpretação sobre aquilo. Então, quando a gente odeia os mandamentos, não gosta e acha que eles são restritivos demais, é porque a gente está interpretando aquilo de maneira que eles são dessa forma. Ok? Por isso a gente precisa de uma mudança de mente, a gente precisa de uma transformação para ver esses mandamentos como mandamentos de vida. E aqui com os ensinamentos e tal, Moisés, no seu discurso, que aqui também é o discurso de Moisés, o último discurso dele, ok? Que é o 4º e último discurso de Moisés em Deuteronômio, ele está falando claramente, Deus quer o bem para vocês. Esses mandamentos são bons e deles vão fluir coisas boas, coisas incomparáveis que vão impressionar o mundo inteiro, né? E aí ele falou, isso está no coração de vocês, porque agora vocês entendem. Vocês já desfrutaram um pouco disso, vocês já têm muito do que Deus mostrou para vocês refletirem. É óbvio que isso não vem naturalmente se você não trabalhar isso, ok? A gente precisa trabalhar isso. E o meu apelo, se você não conhece a Bíblia o suficiente, estude ela, procure ela com o coração aberto, não tente julgá-la tão rapidamente, porque é um livro que mostra a vontade de Deus realmente. Ok? E aqui, o último verso, para a gente estar fechando essa lição, já falei bastante, né? Não gostaria que o vídeo se tornasse cansativo para vocês. Eu gostaria de ler os versos que mostram as opções que nós sempre teremos até a história desse mundo ser findada. E aí voltarmos a termos só a opção de vida. Mas nós vimos, né? A gente sempre pode escolher entre a árvore do bem e o mal e ir para o mal, né? Mas, depois de experimentarmos, por que escolheríamos isso? É uma pergunta que a gente faz. Por isso que depois do conhecimento vir até nós, né, ser revelado pelo Espírito Santo, por que a gente iria procurar o pecado? Por isso que o pecado realmente é um mistério. Para mim é nesse sentido que ele é um mistério. Mas deixa eu ler o texto
para a gente tentar já concluir a lição. Acho que aí você vai ler a lição durante a semana e vai conseguir também tirar várias coisas, inclusive vai me ensinar novas coisas, não é verdade? Vamos lá. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu, dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, a palavra de Deus é: apegue-se à vida. Apegue-se à vida. Estar conectado com Deus é estar apegado à vida. Eu sei que muita gente, eles acham que só quem é cristão, quem faz isso, tem apego à vida, só vai enxergar diferente, né? Você só não vai enxergar diferente o que essas pessoas pensam se você der uma chance e experimentar a Deus, provar e ver quem é Deus e que Ele é bom e que Ele quer o melhor para nós. Os limites são necessários. E esses limites são para a vida e não para a morte. É esse o ensinamento bíblico, não só em Deuteronômio 30, mas por toda a Bíblia. Ok? Que Deus te abençoe muito, que você procure Ele cada vez mais, que você aprenda desse Deus maravilhoso e bondoso e amoroso, o sinônimo do amor. Ok? Que Deus fique com você. Se gostou do vídeo, compartilhe. Estude a lição dessa semana. Toque o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário para que eu possa aprender com você também. Tá? Um grande abraço e tenha uma ótima semana.